O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois está tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir ver. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, tomemos assento para refletirmos um pouco a palavra de Deus. A primeira coisa é que a palavra do Senhor, inspirada pelo próprio Espírito nos autores sagrados, não é palavra humana, mas é palavra divina. A segunda coisa é que a palavra do Cristo, o Evangelho, as suas parábolas, não são historinhas decorativas, mas ela vem mostrar para nós a realidade da humanidade que Deus, na sua infinita bondade, veio, através da cruz e do seu sacrifício no altar, mudar os desejos e as vontades humanas para que eles se salvem. Queridos irmãos e irmãs, Deus quer que todos se convertam, que mudem de vida, que cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. É isso que Deus quer. Deus não deseja outra coisa. Deus não veio, se encarnou, sofreu, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou para cuidar de plantas, de árvores, de ecologia. Deus veio para salvar almas. Que fique bem claro na nossa identidade cristã. A igreja não tem que cuidar dessas coisas. Isso é lá para as ONGs e para as realidades humanas desse mundo. Que eles cuidem
Deus se encarnou para salvar almas e levar os vossos filhos e filhas batizados para o céu. Deus deseja que todos nós comamos, participemos do banquete, do pão, do reino de Deus. Deus quer isso. Na última ceia, Jesus disse aos apóstolos: eu desejo ardentemente e desejei ardentemente este momento. Qual o momento? A instituição da Eucaristia. Qual o momento? A morte de cruz. Qual o momento? Da ressurreição, para nos dar a vida e a vida eterna. Participemos do seu banquete. Por isso, nosso Senhor, Ele vai pela palavra do Evangelho, pelos seus pregadores, pelas estradas e atalhos, convidando e obrigando as pessoas a irem para a sua casa, para que não falte ninguém e todos os seus lugares fiquem preenchidos. Nunca nos esqueçamos de uma coisa: há um lugarzinho para nós no céu e há um lugarzinho para nós no inferno. Qual deles nós iremos ocupar? Qual deles? Passamos a vida escutando o chamado de Cristo, o seu apelo à conversão, mas estamos muito como essa gente do Evangelho, muito preocupados com o mundo, muito preocupados com as coisas que passam, com as situações humanas, materialistas, socialistas. Estamos passando como sociedade, como humanidade, muito longe de Deus. O Senhor está cada vez mais próximo e nós estamos indo ao encontro dele, e as pessoas não estão nem aí que o tempo está passando, se ouve ou não o seu chamado. Não estão preocupados. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Então, quem terá a alegria de tomar parte do banquete de Deus, meus irmãos? Quem terá a alegria de tomar parte do banquete de Deus? A junta de bois? O que acabou de se casar? O que comprou um terreno? O que ganhou na loteria? O que abriu um bar, um comércio? O que está roubando à vontade? O que está mentindo descaradamente? Quem está preocupado em entrar no banquete de Deus quando no momento se sacia com os desejos da carne e do corpo? Quanto mais se sacia os desejos da carne, mais o Espírito deseja a vontade de vida eterna, clama, fica vazio. Prestemos atenção no Evangelho. Todos têm o livre-arbítrio e para Deus estamos cheios de desculpas e sem tempo, com tanto para fazer, não é verdade? Tanto para fazer. Deus quer a casa cheia, mas nós não queremos ir para a casa dele. Quando digo nós, povo católico, sociedade humana, a humanidade, pouquíssimos estão preocupados com a salvação da sua alma. Prestemos atenção. Deus que quer a sua casa cheia, mas só entrará quem aceitar o convite de Deus. Deus não vai permitir entrar quem o rejeita. O Evangelho é bem claro: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O banquete, por antecipação, por antonomasia, como se diz, já é a Eucaristia e depois a salvação no céu para a vida eterna. Quais são as preocupações nossas hoje em dia, neste mundo que está cada vez mais difícil, deteriorando, se corroendo, decaindo, povos, nações e mentalidades? Qual é a nossa maior preocupação? Estamos preocupados com as conquistas humanas porque temos que zelar,
cuidar muito bem, mas e a nossa alma? A nossa vida espiritual, a nossa vida de oração. O homem que idolatra a si mesmo, só pensa no corpo, nos seus prazeres, nas suas vaidades, nas suas diversões. Estamos sempre de malas prontas para as coisas do mundo, mas despreparados para Deus. Um rapaz veio se confessar comigo e disse que está passando um aperto na academia. Disse: Frei, aquelas mulheres com as roupas apertadas, aquelas calças, aquelas coisas, está sendo difícil para mim. Eu disse: está sendo difícil nada, meu irmão. Ou você controla o seu olhar, seja santo, mude a sua postura ou caia fora da academia. É melhor estar fora da academia e ganhar a sua alma do que permanecer na academia, porque tem que fazer a vontade da sociedade e se condenar. Ou você muda, ou você cai fora. A decisão é sua. Deus está sempre nos mostrando o caminho. Ele nunca dá uma só opção. Ele mostra. É o livre-arbítrio. Temos isso e temos aquilo. Deus está sempre, para a sociedade de hoje, em último lugar. E esses que rejeitaram o convite de Deus, está bem claro, não se salvarão. São aqueles que o Senhor chamou por primeiro, os mais importantes da sociedade, os que tinham bens, mas eles não quiseram. Quem é que vai se salvar então, meus irmãos? Os pobres, os coxos, os aleijados, os pagãos, aqueles que não ainda conheceram a verdade plena do Cristo, que não receberam a vontade sobre eles. Por isso nós, cristãos católicos, devemos tomar muito cuidado. Nós recebemos a verdade. E fingir que nós não sabemos será o nosso fim derradeiro. Portanto, irmãos e irmãs, pessoas que não rezam não vão fazer o que são por Cristo. Pessoas que não observam a doutrina, que não conhecem mais, que não cumprem os mandamentos. Pessoas que não vão à missa. Quantos católicos que não pisam a missa aos domingos e dias santos e é pecado mortal? Quantas pessoas que entram na fila para comungar e estão comungando em sacrilégio porque estão em uma vida de pecado, em uma vida errada, e sabe que não pode, mas vai, sabe que não deve, mas vai. Meus queridos irmãos e irmãs, ou nós ouvimos a voz de Deus definitivamente, de uma vez por todas, e nos convertemos à sua palavra, ou nós, que muitas vezes, muitos não confessam os seus pecados, comungam em pecado mortal, vivem em uma religião paralela feita para si, não têm fé, mas possuem uma ideia sentimental de fé, não chegará ao reino de Deus se não tem tempo para perder com Deus. Entenderam? Quem não tem tempo para perder com Deus, terá tempo para perder com o mundo, e este pode não se salvar. Como Jesus disse no Evangelho, quem está muito preocupado com as coisas do mundo, da vida passageira, do tempo que passa, não escuta o chamado de Deus à conversão, não volta para a igreja, não volta para a oração, não volta para uma vida sincera, justa e santa. Não quer dizer que nós sejamos perfeitos, pode não alcançar. Portanto, irmãos e irmãs, ouçamos o Evangelho, ouçamos Jesus Cristo, não percamos tempo mais com a vida que passa. Não é mais importante o céu, por exemplo, a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso cômodo nesse mundo.
as diversões, os prazeres, nada disso é importante. São realidades do tempo que passa. E o que não passa, não estamos muitas vezes cultivando. Cultivemos antes que seja tarde demais. Senão, correremos o risco de não participarmos do banquete, do reino, do pão da vida, e o Senhor pode ser que não verá a casa tão cheia como Ele gostaria, porque a opção será sempre minha, a opção será sempre sua, de seguir a Deus ou de não seguir a Deus, de estar na igreja ou estar nas coisas do mundo, de buscar a santidade e viver em cima do muro até que a morte nos pegue de surpresa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.